Bom, eu vou falar algumas coisas hoje que eu ainda não comentei na aula, e aí depois vocês avisam lá, ó, quem não assistiu, que eu vou pôr a gravação, eu vou gravar, e aí coloco depois lá à disposição de vocês lá no site, tá? Bom, pessoal, o tema dessa semana, né, a gente viu a semana passada o texto do Foucault e do Kant, né, discutindo o problema do Aufklärung, do iluminismo, né, e aí, evidentemente, então, a gente já passou por esse tema, né, e os temas da aula dessa semana são, primeiro, né, ampliar um pouco essa discussão para o campo da ética, né, discutindo muito brevemente com vocês o que é ética, como é que se formou esse campo do saber, a ideia de que a gente pode pensar em 3 grandes momentos assim, de divisão da história da ética, em função justamente de como se pensa o sujeito em relação ao processo do desenvolvimento ético, né, e coisas que eu falo lá na aula, então não vou repetir aqui, né? Mas, enfim, lá eu falo um pouco mais do primeiro momento da ética, aqui eu não vou nem falar, aqui eu já vou entrar direto no segundo, que é o momento em que o Kant propõe uma solução para os dilemas éticos, né? E depois a gente vai passar para o Hegel, que é o terceiro momento, que é uma nova solução, então uma nova maneira de colocar essa questão, tá? Mas, inicialmente, como vocês viram lá no texto do Kant, e lá já está colocado o problema ético, porque a questão ética fundamental é basicamente como deve agir o sujeito, né? O que é o bom comportamento ético, como ele deve agir, né? E o Kant ali, pelo que vocês puderam notar, ele vai dizer assim, olha, o sujeito ético é o sujeito que age com autonomia, com autodirecionamento, e não com heterodirecionamento, ou seja, o sujeito ético é aquele que faz pela sua energia, e não por uma energia exterior a ele que lhe obriga a fazer alguma coisa, né? Então, se alguém não rouba porque a religião dele diz que roubar é pecado e tudo mais, para o Kant, esse cara não é um sujeito ético, tá? Ele vai ser um sujeito ético, independente do que a religião dele fala ou não, se ele chegar à conclusão, por intermédio do próprio raciocínio dele, do instrumento lógico que ele tem, que ele carrega junto com ele, se ele chegar à conclusão que ele não deve roubar por si, né, isso é um comportamento ético. É um comportamento que, assim, a pessoa não mata porque ela tem medo de ir presa, isso não é um comportamento ético, né? Lógico que não. A pessoa tem que não matar porque ela acha que matar é errado, né? Quer dizer, ela tem que ter esse caráter de julgamento, e ela na aula eu explico um pouco como que o Kant apresenta para a gente, né, a concepção dele que ele tem da ética, que é justamente essa, né, de que cada sujeito tenha razão dentro de si, desenvolvida, plenamente funcional, né, e utilizando desse instrumento da razão, a gente é capaz de deduzir quais são os imperativos categóricos, que nada mais são do que as leis que um sujeito ético deve seguir, tá? Então, o pontapé importante que o Kant dá nesse sentido é justamente jogar a responsabilidade para cima do sujeito, dizendo então que a grande guinada, digamos assim, do comportamento ético é o sujeito ganhar a autonomia dele e aderir àquele projeto lá, aquela resposta que ele dá para o que é o iluminismo, que é o saperialdi, quer dizer, é você confiar na sua racionalidade e você agir com autodirecionamento, com autonomia, tá? Agora, é estranho naquela argumentação dele, várias vezes eu insisti nisso, né, o fato dele vincular essa autonomia do sujeito com uma necessidade de obediência. Tá? Então esse é um dos aspectos que eu vou trabalhar um pouquinho melhor hoje, né? A gente entender melhor por que ele está tão preocupado com essa questão da obediência, quando ele vai discutir justamente que a gente tem que separar as coisas, tem que separar o público do privado, e tem que separar o obedecer do pensar, né?
porque é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer preservar a obediência dentro do âmbito do privado para que haja debate no âmbito do público e que o privado seja redimensionado. Então é isso que eu vou explicar um pouco melhor para vocês por que é desse jeito, por que ele insiste tanto nessa tecla da obediência, que como eu chamei a atenção de vocês já lá na aula, quer dizer, é o enrosco, né, histórico brasileiro, né, de que a gente não pensa desse jeito, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês por que esse pensamento da obediência surge, né, quais são os seus objetivos, por que ele está colocado aí, tá bom? O fundamento básico do problema da obediência é uma coisa tão óbvia, né, que está colocado desde da antiguidade grega, assim, né? Está colocado. Tem o Esopo, que era um famoso fabulista, né? Que escreveu lá as fábulas de Esopo e tal, não sei o que lá, né? Conta aquelas histórias com moral embutida. E o Esopo tem uma fábula que trata exatamente desse problema, né? Que é a seguinte: existia lá um lago onde viviam as rãs, né? E aquilo estava uma bagunça, estava uma anarquia, porque ninguém obedecia nada, ninguém obedecia ninguém. E aí virou aquela coisa, tinha pena de morte, porque quem queria matar, matava, tinha estupro, porque quem queria estuprar, estuprava, tinha roubo, porque quem queria roubar, roubava, ou seja, virou anarquia absoluta o lago, né? E aí, o que as rãs fazem? Né? Estabelecida essa anarquia absoluta, elas viram para Zeus e pedem para Zeus alguém que coloque ordem no galinheiro, que é o que qualquer sociedade que não obedece acaba precisando, né? Acaba precisando de alguém que efetivamente vá lá e mate estuprador, que mate traficante, né? Ou seja, você precisa de um poder que segure a onda para você poder andar na rua e não perder uma pessoa da tua família por semana, né? Então você precisa de um poder, né? Que é o Leviatã, que eu comentei com vocês também numa das aulas lá, o pensamento do Hobbes, né? Ele vai dizer, não, precisa ter um monstro, um poder do Estado que vem e coloca a ordem na sociedade, né? Para que a coisa se regularize. E aí o que acontece? Aí Zeus fica irritado com essa bagunça que está reinando lá no lago das rãs e manda uma serpente para ser o rei das rãs, né? Então que a serpente, ela significa o quê? Ela significa o poder, porque qualquer rã que sai da linha lá, que faz, né, que estupra alguém, que mata, que faz qualquer coisa, a serpente vai lá e devora e mata aquela rã, né? E acaba com ela, extermina com a rã. Só que, por outro lado, de vez em quando ninguém está roubando ninguém está estuprando ninguém, e a rã está com fome, a cobra está com fome, ela vai lá e ela mata também, do mesmo jeito. Quer dizer, independente da pessoa ter culpa ou não ter culpa, né? Quer dizer, a velha tese da bala perdida, né? Alguém sempre vai morrer, você. Por quê? Não é porque a serpente, ela mata, entendeu? Porque a lógica dessa violência dela é exercer a violência dela. E quando ela exerce a violência dela, ela se torna uma tirana do lago, né? Ela se torna alguém que as rãs morrem de medo. Então as rãs tentam ser amiguinhas da serpente para que a serpente não devore a sua família, né? Devore a família do outro, né? Então aí começa o jogo todo das confusões, né? Que justamente essa fábula ela tenta retratar, né? Então depois as rãs que pediram esse poder que colocasse ordem lá no lago, elas ficam totalmente arrependidas porque agora elas têm que conviver com um poder absolutista violento lá que está fazendo, acontecendo, matando, destruindo, né? E agora quem que eu vou chamar para matar a serpente? Quer dizer, agora é que o bicho pega, né? Se eu achei que a serpente ia matar traficante, agora a serpente matou traficante e está matando gente inocente. Quem que eu chamo para brecar a serpente, né? Não vai ter para quem chamar, entendeu? Então o grande problema que está por trás da questão da obediência é essa. Sociedades que não têm obediência têm tiranos.
né? Porque ou elas têm tirano, ou elas viram uma anarquia. Tá? Elas viram uma anarquia, porque ninguém obedece. Tá? Isso é básico, ninguém obedece. Todo mundo para carro em cima da calçada, todo mundo faz xixi na rua, na frente dos outros, todo mundo faz aquilo que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Isso é a cara do nosso país, infelizmente. Enfim, ninguém obedece, ninguém paga imposto de renda, né? Todo mundo bula legislação, todo mundo dá nó para receber aposentadoria de cara que já morreu, todo mundo faz, né? Essa bandalheira, né? Político rouba, né? Enfim, todo mundo rouba, essa, né, sacanagem generalizada, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ninguém obedece. Né? Ninguém obedece. Se fosse um lugar que as pessoas obedecessem, não era assim. Né? Agora, o que acontece? Chega algum momento da história de um povo, de um país, né? Chega algum momento que começa a cair a ficha das pessoas de que essa situação é insustentável, né? E as pessoas começam a se perguntar, bom, qual que é a solução, então? Se a solução não é colocar uma cobra no poder, não é dar poder para militar com presidente golpista, né? Basicamente é isso. Em algum momento da inteligência de um povo se pergunta isso. Tá? Infelizmente tem povos que vão demorar 200 anos ainda para entender isso. Mas um povo que pensa, que saiu da preguiça e saiu da covardia, né, que o Kant denuncia, e aposta na racionalidade e começa a pensar, quer dizer, todo mundo vai se perguntar, bom, o que eu tenho que fazer? Né? E aí o Kant está dizendo que tem que fazer. Bom, o princípio básico é que tem que obedecer. Por quê? Porque quando você cria algo que as pessoas vão obedecer, evidentemente isso não tem que ser uma cobra, tem que ser uma legislação justa, tem que ser uma lei justa, tem que ser uma constituição igualitária, bem feita. Tá? Quando você cria essa legislação, aí todo mundo obedece à legislação e a sociedade fica apaziguada. Quer dizer, isso é possível de se fazer. Existe uma lei que está acima de todo mundo. Então, se essa lei está acima de todo mundo, qualquer pessoa vai ter que cumprir a lei. Qualquer pessoa vai ter que obedecer a lei. Né? Para vocês verem como que a gente está longe desse ponto, né? Vocês devem ter acompanhado a futrica toda dessa semana aí, mas enfim, chamando a atenção para vocês que um presidente da República que rouba, ele não pode ser processado, a não ser que ele tenha roubado durante o mandato dele. Agora, se ele roubou antes de assumir a posse, né? Se ele estuprou alguém, se ele matou alguém com um tiro na cara, qualquer coisa que ele fizer, a legislação brasileira diz que ele não pode ser processado enquanto ele for presidente, né? É a mesma legislação que protegeu o Temer no mandato passado, né? E que é uma legislação que protegeria o atual presidente da República, por mais que a cunhada dele vá para a imprensa e fale que ele roubou, que ele recebia dinheiro de volta de rachadinha e tal, isso aí não pode ir para frente. Juridicamente ele não pode ser processado. Por quê? Porque a lei ela abre essa exceção, ela fala que esse cara está acima desse valor de ser processado, né? Ou seja, é uma lei que não está acima de todo mundo e não trata todo mundo como igual. No fundo é isso, e por isso que acaba desacreditando até mesmo a lei. Agora, num sistema que funcione direito, que você tem uma legislação que realmente pega todo mundo, como a maior parte dos países civilizados tem, né? Então vira e mexe, você vê lá, você vai dizer, japonês não rouba, alemão não rouba, rouba, mas quando pegam eles roubando, eles inclusive suicidam às vezes, porque eles sabem que vão para a cadeia. Né? Uma época aí, 95, 96, né? Faz um certo tempo já. Enfim, o pai da Steffi Graf, que era uma das tenistas mais famosas na época do mundo, era uma pessoa que ganhava milhões de dólares lá nos torneios de tênis e tal, não sei o que lá. Esse cara foi preso na Alemanha, ele ficou 10 anos em cana, porque ele sonegava imposto de renda, né? Então isso, digamos assim, é o pesadelo das classes que ficam surfando, né? Felizes da vida num país onde não tem lei, onde não tem prisão, onde tem impunidade, né? Tudo isso que acontece, né, em algum país aí. E aí, a base teórica que está por trás dessa ideia de que tem que obedecer à lei é a seguinte, de que justamente está na origem do direito romano, que é um negócio lá do ano 1,
depois de Cristo, quer dizer, já faz 2000 anos que tem esse negócio, mas a ideia de que você tem que ter uma legislação que seja para todos, que todo mundo seja obrigado a respeitar, e que essa legislação, justamente, o que ela faz? Ela define quais são os limites do privado, né? Então, o cidadão, ele tem uma abrangência de liberdade que é a esfera privada dele. E dentro dessa esfera privada, ele exerce a liberdade dele. Então ele pode ter a propriedade privada, ele pode ter a família dele, ele pode ter, enfim, os bens que ele acumula na vida, quer dizer, ele tem uma esfera privada. E dentro dessa esfera privada, ele vai buscando o prazer, vai buscando a realização, vai buscando uma série de coisas. Agora, o que acontece? Essa esfera privada, ela é limitada por um poder público. Tá? É por isso que eu estou trazendo esse elemento aqui para a aula de hoje, porque essa discussão do privado e do público, né, a origem dela é essa, é uma origem jurídica. Tá, do direito romano, que vai estabelecer, então, o que é o privado, que é essa esfera onde cada sujeito, cada cidadão tem direitos, né, de ter propriedade privada, de ter, enfim, posses, de ter família, de ter uma série de coisas, né, mas que existem limites da civilização, ou seja, limites do direito civil para esse sujeito, né, que ele pode, se ele quiser enriquecer, ele pode abrir uma empresa, ter sócios, né? Existem, mas isso é dentro de limites. Isso é dentro de limites, né? E quem estabelece quais são os limites, até onde ele pode ir, a partir de onde ele passa a cometer um crime, é justamente a legislação. Tá? Quer dizer, então, é esse tipo de mecanismo que as sociedades foram desenvolvendo, né? E que é um tipo de mecanismo que me obriga a fazer o que os iluministas chamavam lá no século XVIII de uma espécie de pacto social. Que o que é esse pacto? Bom, eu abro mão da minha liberdade incondicionada, da minha liberdade sem limite nenhum, eu abro mão disso. Por quê? Porque vou me submeter à lei. Eu não vou matar, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou fazer uma série de coisas, né? Que desde a religião já está previsto, mas que no direito vai ganhar uma formalidade de Estado, né? Então eu abro mão de uma série de liberdades, mas para quê? Para conter o limite do meu vizinho. Para que eu possa viver em sociedade e que também eu não seja roubado, que a minha mulher não seja estuprada, tá? Então a gente abre mão de uma liberdade incondicional e se submete à obediência para que todo mundo se submeta à obediência, e aí dentro dessa ordem onde todo mundo se submete à obediência, eu não sou atropelado, eu tenho meus direitos garantidos. Tá? Então é por isso que a sociedade institui esse mecanismo do público e do privado e faz com que isso funcione, né, de uma maneira articulada, né, que é aquilo que o Kant defende lá na sua solução, onde ele, prescritivamente, ele está tentando ensinar para as pessoas que querem sair da minoridade e se utilizar da sua própria razão para definir seu comportamento ético, como é que elas têm que agir. Bom, elas têm que agir, né, na esfera privada, elas têm que obedecer. Tem que obedecer essas leis do país, esses grandes acordos nacionais, né, que são mais ou menos, eu concordo mais ou menos com algumas coisas e tal, mas que bem lá no fundo, quer dizer, é isso que me protege da gente não virar uma absoluta barbárie, né? Então, quanto mais avançado for a legislação de um país, a ordem de um país, esse país, evidentemente, é muito mais civilizado, né? E isso é uma opção que, ao longo do tempo, quer dizer, os países, eles foram aderindo, os povos, eles foram aderindo a esse projeto civilizatório, né? A ponto de que a maior parte dos países encara essa necessidade da obediência como uma coisa tranquila de se lidar com, né? Eu acho que assim, tirando o Brasil, que cultua um filme que nem o Bacurau, que eu acho o fim da picada aquele negócio, quer dizer, mas tirando um país como o nosso, que defende num filme que a solução é entregar o poder na mão de marginal, né, para que a gente pare de ser massacrado por americano e tal, não sei o quê. Então, parece até que é bacana a proposta, né? Vamos parar de ser explorado por estrangeiro, então vamos entregar o poder para traficante, né? Quer dizer, as pessoas bateram palma, aplaudiram. Agora, é o tipo de proposta que só no Brasil mesmo que alguém bate palma para aquilo, entendeu?
Porque qualquer país civilizado do planeta vai olhar para aquilo e vai falar assim, porra, ninguém mais quer cobra tomando conta do lago. Né? Ninguém quer raposa tomando conta de galinheiro. Se alguém tem dúvida de se isso dá certo ou não, pode ler desde as fábulas de Esopo até estudar a história do golpe militar no Brasil para alguém. Aí, se alguém tem ilusão de que isso resolve as coisas, né, vai estudar a história, vai ver o que aconteceu, vai ver o que aconteceu com Hitler na Alemanha, que era outro também, outra cobra dessas aí, né, que nasceu de um ninho da serpente, né, porque essas coisas são históricas, né, tem momentos dos países, né, independente do país que seja, que o país acha que a solução é ter um ditador. Tem um cara com pleno poder, com o exército por trás segurando as costas dele, né? E matando quem se opõe e tal. Tem hora que as pessoas acham isso. Por quê? Por uma série de contingências, desemprego altíssimo, fome, um pós-guerra difícil na Alemanha, dívidas de guerra com a França, enfim, toda uma contingência que cria o ninho da serpente, né, onde é propício brotar, nascer uma serpente naquele ninho e tomar conta da situação com o respaldo da população. Né? O Hitler é um cara que foi posto no poder com o respaldo dos alemães. Né? Então, é isso, quer dizer, são situações históricas que colocam alguns países num certo momento em que eles acabam achando que é melhor um mundo dirigido por miliciano do que um mundo de absoluta barbárie, né? Sendo que eles não percebem que essa solução não é solução, ela não resolve, né? Essa violência que essas soluções aí acabam fomentando, alimentando, ela em algum momento vai se voltar contra a própria pessoa que achou que ia se dar bem, entendeu? Ela achou que só iam prender comunista e só iam tomar propriedade de gente de esquerda e de homossexual, não sei o que, qualquer hora acaba a propriedade dos homossexuais da esquerda, não sei o que, e vão começar a tomar terra dos outros também. Quer dizer, não tem, quando você coloca o poder absoluto respaldado no poder, né? O próprio nome já diz, é o poder absoluto, ele não tem limite. Ele não tem limite, ele não vai parar porque você deu apoio para ele. Né? Se alguém acha que dando apoio para o Hitler vai parar de matar a hora que, em nome dele ter dado apoio, né? Vai ver o que aconteceu com a história da Alemanha. Realmente houve judeus que até deram dinheiro para o partido nazista, achando que, porventura, numa situação dessa, eles iam se dar bem. Vê lá o que acabou acontecendo. Né? Quer dizer, não tem esse limite. Né? O poder absoluto é um poder que realmente atropela. Tá? Então, eu estou tentando trazer para vocês uma teoria que está respaldada, então, nessa ideia de que é preciso obedecer para não sentir a necessidade de um ditador. Tá? Provavelmente porque, né, essa situação histórica às vezes empurra, né, as pessoas a achar que uma solução seria o Hitler, seria o nazismo, seria um governo de direita autoritário e tal, não sei o quê, e acaba caindo nisso. Né? Pois bem, evidentemente isso é irônico num certo sentido, por quê? Né? Porque vocês poderiam se perguntar, poxa, Bonetti, mas você está dizendo que o Kant já estava dizendo essas coisas lá em 1790, 1794 e tal? Pois é, né? E você mesmo está dizendo do Hitler em 1933, quer dizer, na mesma Alemanha, onde o Kant já dizia essas coisas 100 anos atrás lá. O que aconteceu? Então, né? O que aconteceu é simples de entender, né? Quer dizer, a proposta do Kant, ela é uma ideia, né, que, como a gente já viu desde o semestre passado, ela pode estar no lugar e ela pode estar fora do lugar. Tá? E o que aconteceu? Quer dizer, o Kant, ele quando escreveu esse negócio lá no jornal, até esse artigo aí, ele meio que passou desapercebido, né? Porque, conforme eu já disse para vocês, ele foi publicado 4 anos antes da Revolução Francesa. Tá? Mas 4 anos depois, 4, 5 anos depois, teve a Revolução Francesa. E quando teve a Revolução Francesa, o que aconteceu? O poder, os poderes, na verdade, né? Porque a Alemanha eram 100 e poucos paisecos lá, principados, reinadinhos e tal, não sei o quê. A Alemanha foi unificada só no final do século XIX, tá? Então, na época, ainda eram pequenos paisecos lá,
dois maiores, a Prússia e a Áustria, o resto eram 100 e poucos paisecos, lá bem pequenininhos, onde cada um tinha um príncipe, tinha um rei, tinha um cara lá que era o representante do poder absoluto, né? Pois bem, o que aconteceu? Né? Essa cidade aí onde o Kant morava era Königsberg, que hoje é Rússia, inclusive não é nem Alemanha mais, mas enfim, que na época era tida como povo germânico, que falava alemão, porque era de cultura germânica e tal, mas ficava numa região lá que era do Império Prussiano, e aí o imperador, depois que tem a Revolução Francesa, quer dizer, ele coloca as barbas de molho, né? E fica preocupado com a disseminação dessas ideias iluministas no território alemão, né? E ele toma conhecimento desses textos e da circulação desses textos, e ele toma conhecimento de um texto do Kant, que o Kant publica depois da Revolução Francesa, e que é um texto que trata do papel da religião dentro dessa perspectiva dele, iluminista, né? De que as pessoas não deveriam agir porque a religião manda, né? O problema é o seguinte, é que o Império Alemão da época, ele se utilizava da religião para controlar o povo, né? E a hora que surge um texto do Kant dizendo que o povo não deveria fazer as coisas corretas porque a religião manda, mas deveria sim porque a própria razão manda, né? Quer dizer, essa ideia não agradou ao Império Alemão. E o imperador alemão manda uma carta desaforada para o Kant, dizendo, né, que ele tem que segurar a onda, né? Porque o que o Kant escreve nesse tratado é que a moral, justamente, ela é fundada no conceito do homem como um ser livre, que tem liberdade de pensamento e de ação, que são garantidos por intermédio da sua moralidade, né? E justamente por isso, quer dizer, esse homem deve ser independente em relação às leis que a própria religião veicula como corretas, né? Quer dizer, o homem ele não deve ir contra as leis da religião, mas ele deve pensar se as leis da religião estão corretas ou não, e deve agir segundo o seu próprio discernimento, e não segundo o que o Kant vai chamar do móbil, né? Que é alguma coisa que vem de fora e que obriga o homem a agir direito. Tá? E aí a gente já está entrando então na temática toda da aula dessa semana, que é a seguinte, né? Há um questionamento muito forte, principalmente de forças conservadoras, né? Que vão questionar o pensamento iluminista. E vão dizer que o pensamento iluminista precisa tomar cuidado com as coisas que está dizendo. Tá? É evidente que assim, o grau de perseguição que houve contra o iluminismo lá na Alemanha, na França, nesses países, ele não foi igual ao que a gente viu aqui no Brasil, quando a gente estudou a história da imprensa. Tá? Ele não foi igual. Por quê? Porque no Brasil a situação era 100 anos pior, assim, né? A gente era mais medieval do que a Europa inteira, né? A gente viu isso semestre passado, quer dizer, Portugal era um país atrasado, era uma aliança da monarquia com forças ainda inquisitoriais, que era a pior faceta da igreja, sobrevivente ainda só em Portugal e na Espanha, nenhum outro país do planeta tinha inquisição ainda perseguindo gente, né? Tanto é que a gente viu lá o Hipólito da Costa sendo preso sem motivo. Aí ele foge para a Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra já é um país onde existe um governo que aceita essas sociedades particulares, tipo a maçonaria, né, que são sociedades onde as pessoas discutem política, discutem ciência, discutem uma série de coisas, né? E que em Portugal não era aceito, aqui no Brasil muito menos, né? Então é um pouco essa ideia de vocês perceberem que isso era diferente na Europa, mas não era tão diferente assim. Porque até mesmo Kant, escrevendo esses textos de cunho iluminista dele, que dão plena autonomia à racionalidade em relação ao poder do império e ao poder da igreja, que era uma igreja do Estado, era uma igreja controlada pelos imperadores, pelos reis, né? Quer dizer, ele vai ser censurado, né? E quando ele é censurado, ele escreve um novo texto que se chama O Conflito das Faculdades,
E que justamente eu trago para vocês hoje esse texto, porque é um texto que diz muita coisa para a gente a respeito de como foi a solução que o Kant tentou idealizar para preservar, num certo sentido, né, a liberdade do pensamento iluminista, respeitando as determinações do imperador. Tá? E isso aí ele vai fazer exatamente por aquilo que vocês viram lá no texto, quer dizer, que é por intermédio da determinação do que seria o âmbito do privado e o que seria o âmbito do público. Tá? Então ele começa, porque aí ele escreve uma carta para o imperador pedindo desculpas e tal, dizendo que ele vai lançar um novo texto para deixar mais claro o que ele queria, né? E ele começa esse texto dizendo o seguinte: olha, no texto da igreja, eu realmente fiz uma crítica da igreja por meio da racionalidade, da razão livre. Tá? Mas eu queria lembrar uma coisa ao senhor imperador, que é a seguinte: esse texto ele não foi publicado num jornal. É uma malandragem do Kant, né? Ele fala assim: esse texto não foi publicado num jornal. Ele é um texto que circulou dentro da universidade. Tá? A Alemanha, diferente do Brasil, ela tem universidade desde o século XV. Né? Então, assim, a universidade já é um centro de formação de pensamento de elite, evidentemente, né? Mas é um centro de pensamento crítico, teórico, né? Acadêmico, onde há uma livre circulação do pensamento. E o que o Kant está justamente se amparando para se defender? Ele está dizendo: olha, isso aqui é um texto que circula dentro da universidade. Realmente é um texto que, se circulasse para o povo, poderia ter consequências ruins do povo colocar em xeque o poder do império e o poder da igreja. Mas ele não circulou nos jornais. Então vejam que esses dois textos posteriores do Kant, no fundo eles acabam derrubando um pouco aquela tese do Foucault de que o Kant já estava pensando coisas do presente e tal, não sei o que, né? Ou pelo menos relativiza aquela leitura que o Foucault faz do trabalho do Kant, tá? Mas enfim, o Kant começa dizendo isso, né? E por que isso é importante para a gente? Porque nesse texto vai ficar mais claro o que ele quer dizer com público e privado lá no texto do Aufklärung. Tá? Aqui ele vai deixar extremamente nítido o que ele está chamando de público e do privado e por que ele fez circular esse texto dentro da universidade. Tá? Ele vai dizer o seguinte: olha só, dentro da universidade existem basicamente 4 faculdades. Tá? E isso é a maneira como, na época, a universidade, evidentemente, era concebida. Tá bom? Mas ele vai dizer: existem basicamente 4 faculdades. Dessas 4 faculdades, 3 faculdades são faculdades que têm por objetivo fornecer entes privados, seres humanos formados. É isso que o Kant está chamando de entes privados. Tá? Então, de fornecer entes privados, seres humanos graduados, bacharéis e tal, não sei o que lá, para o Estado, para o país, para o povo. Né? Por quê? Porque são pessoas que vão trabalhar nos lugares, vão desempenhar suas funções públicas, vão ser juízes, desembargadores, médicos, né? As profissões. Ele vai chamar essas pessoas que exercem as profissões de entes privados. Tá? E dentro das suas profissões, o que elas vão ter que fazer? Elas vão ter que exercer a profissão. Ou seja, se a pessoa se formou para ser padre, ela vai ter que subir no púlpito e rezar, e conduzir a missa. Né? Se ela se formou para ser juiz, ela vai ter que vestir a toga, ou o advogado vai ter que vestir a roupa lá e tal, e vai ter que ir no judiciário lá, debater as coisas e prender, não prender e tal, não sei o quê, segundo a lei vigente. Tá? Esses caras nunca, nessa esfera privada, né, são os entes privados, então eles agem no país de uma maneira privada. Tá? É por isso que eu trouxe esse texto, porque fica mais claro aqui o que é o privado para o Kant. Eles agem no país de uma maneira privada.
E aí, dentro dessa ação que eles fazem no mundo, eles têm simplesmente que fazer o que tem que fazer. O padre tem que ir lá e tem que rezar, o juiz tem que ir lá, tem que julgar, e o médico tem que ir lá, tem que curar. Né? E vejam que essas três figuras, o padre, o juiz e o médico, são as três figuras que o Kant usou lá no texto do Iluminismo. Tá? São exatamente as mesmas três figuras, quer dizer, que era o padre lá, né, o conhecimento, o professor e tal, que é o juiz, e o médico. Então são exatamente as três figuras. Por que são as mesmas três figuras? Porque essas três faculdades que formam entes privados dentro da universidade para o Estado são as faculdades de teologia, que forma o padre, a faculdade de direito, que forma pessoas que vão ser os funcionários públicos, os juízes, os advogados, etc., vão compor a administração pública, né? E as faculdades que formam o médico. Então, essas três faculdades, que é a teologia, direito e medicina, o Kant vai chamar de faculdades superiores. Tá? E olha como até hoje a gente se pauta nesse tipo de perspectiva. Tá? Talvez agregando hoje, né, além dessas faculdades mais tradicionais, talvez tirando a faculdade de teologia, porque ela perdeu importância dentro da universidade, e colocando uma faculdade técnica, que é a engenharia, no lugar. Tá? Mas tirando isso, percebam que esse negócio de que faculdade de medicina e direito são elite, já vem de uma tradição que remonta ao século XVIII. Tá? E o Kant vai chamar essas faculdades de faculdades superiores. Tá? E por que elas são superiores? Porque elas fazem o jogo do Estado. Elas fazem o jogo do poder. Elas formam entes privados para ir no mundo fazer com que o mundo funcione direito. Ou seja, são três faculdades, né, que vão na linha daquilo que eu tenho mostrado para vocês ao longo de aulas e aulas e aulas, que é o tipo de teoria administrativa. Tá? Só que numa configuração um pouquinho diferente, porque é do século XVIII, lá do Kant, então era teologia, medicina e direito. Mas que hoje, né, seria uma faculdade de comunicação social que não fosse crítica, que ensinasse para vocês só teoria administrativa, para que vocês fossem trabalhar na Globo e, enfim, passar os valores do mundo atual do jeito que ele é mesmo. Tá? Então isso seria uma faculdade superior, uma faculdade, no fundo, onde as pessoas simplesmente se qualificam com um saber acumulado ao longo do estudo, né, e vão para o Estado para exercer essa função, tá? E que seriam, então, as faculdades superiores. Pois bem, como os entes formados por essa faculdade são entes privados, eles não deveriam questionar as coisas que eles fazem. Então, o padre não deve questionar a lei na igreja. O juiz, ele não deve, o padre não deve criticar a Bíblia. Né? O juiz não deve criticar as leis. E o médico deve simplesmente prescrever os medicamentos. Não deve ficar inventando coisa que seja contra a ciência, por exemplo. Né? Então, esse tipo de perspectiva que caracteriza essas três faculdades que formam gente que vai atuar nisso que o Kant está chamando do nível dos entes privados. Tá? E o que vai se contrapor a essas três faculdades? Né? Vai ser uma faculdade, da qual a gente é herdeiro, no certo sentido, né? O pensamento crítico é herdeiro, né? Que seria a faculdade de filosofia, que é o que o Kant chama de uma faculdade inferior. Inferior por quê? Porque ela não tem o poder que as outras três têm. Tá? Vai comparar o poder de um juiz com o poder de um jornalista, entendeu? O juiz manda prender. Né? O jornalista lança um lero lá no jornal. Né? Então, você não tem como comparar o poder de um médico, né, com o poder de um professor de letras. Você não tem como comparar. O médico, ele está com uma vida na mão dele. Entendeu? O poder desse cara é um poder de vida e morte. Se ele tiver 2 pacientes lá para operar na mesma hora, ele vai ter que decidir quem que ele opera e quem que ele deixa morrer. Ele é um só, ele vai ter que tomar decisões, né,
dessa ordem de gravidade, de complexidade, né? Então percebam que realmente essas três faculdades, elas têm uma coisa diferente das outras, sim, né? E na época a religião para eles era uma coisa semelhante. Enfim, hoje seria um engenheiro, que é um cara que constrói um prédio que, se ele não puser a areia certa, lá o cimento certo, o prédio cai. Imagina a responsabilidade que esses caras não têm, né? Então são faculdades realmente que têm um grau, digamos assim, né, diferenciado em relação a como eles devem se relacionar com as normas. Tá? O engenheiro não pode começar a inventar fórmula de argamassa. Né? Ele tem que ler os livros lá de concreto armado e tal, ele tem que aprender quais que são as quantidades que ele tem que pôr, ele tem que seguir aquilo. O médico não pode começar a inventar remédio, né? Ele tem que ler os debates das revistas científicas, se for uma doença muito nova, mas se for uma doença mais antiga, ele tem que ler os livros, entender o que a doença faz, como é que controla aquilo, né? Quer dizer, são faculdades onde você realmente tem que ficar preso, no certo sentido, aquilo que estritamente você aprendeu ao longo da tua formação, né? Já, então o perfil, digamos assim, de quem é formado por essas faculdades é um perfil de cumprir ordem dentro de uma formação que ele receber e não de ficar questionando, não de ficar botando lenha na fogueira, né? Chegar no hospital com um monte de gente na fila e começar a dizer que aquilo é um absurdo, que imagina uma fila daquela e tal. Pô, os médicos vão pôr fogo no país, entendeu? Porque hospital lotado, qualquer canto tem, né? Então, o que o médico faz? Ele se recolhe a função de ir lá e medicar, e curar, fazer a sutura e tal, não sei o quê. Quer dizer, é isso que o Kant está dizendo. Essas são faculdades que têm que se limitar a isso. Por outro lado, vai ele dizer lá, se defendendo frente ao imperador, né? Quer dizer, tirando essas faculdades que têm poder de polícia, poder de vida e morte, né, poder dessas coisas todas, e que atendem, então, aos poderes do Estado, do imperador, né? Quer dizer, tem um outro tipo de faculdade que vai criar um ambiente interno na universidade, tá? E vejam bem que não é um espaço público aberto, como um jornal, mas sim um espaço público interno à universidade, que é do debate acadêmico, né? Onde, dentro desse espaço do debate acadêmico, deve existir uma esfera pública que, evidentemente, é elitizada, porque quem participa desse debate são só os acadêmicos mesmo. Não tem ninguém do povo participando desses debates, é só a gente mesmo, entre a gente, né? Mas deve surgir esse espaço que é o lugar onde a faculdade de filosofia questiona a faculdade de direito. A faculdade de filosofia questiona a faculdade, a teologia. E questiona também a medicina. Né? Que é o lugar onde esse debate público deve existir internamente, né? Não público aberto. Né? Perceba a diferença. Esse espaço público interno da universidade deve ser lugar de debate dessas três faculdades. Por isso o texto do Kant se chama o conflito das faculdades. Tá? Porque ele está falando de um conflito que, no fundo, é a faculdade de filosofia dizendo para a lei, olha, lei, você está equivocada. Juristas, vocês aprovaram uma lei que proíbe processar o presidente da República, mesmo que ele dê um tiro na cara de uma pessoa, que ele tenha dado um tiro na cara de uma pessoa antes de eleger de ser eleito, né? Quer dizer, vocês têm uma lei aí que proíbe o cara de ser processado. Então essa lei está equivocada. Agora, qual é o lugar para fazer essa crítica, né? Segundo o Kant, o lugar de fazer essa crítica é o debate interno da universidade. Um debate que essas três faculdades devem ter com a faculdade inferior da filosofia. Ele chama a filosofia de faculdade inferior, né? Não sei até que ponto, porque ele acha que é inferior mesmo, até que ponto para não irritar o imperador, né? Para dizer que efetivamente a filosofia está baixando ali a cabeça, né? Mas que essa faculdade de filosofia teria o papel exatamente da livre crítica da racionalidade, aonde aí sim a racionalidade poderia ser levada às últimas consequências, de questionar até mesmo o texto sagrado, de questionar até mesmo leis religiosas que dizem contra a transfusão de sangue, ou que dizem contra uma série de coisas que, num certo momento, esse debate acadêmico, né, vai ter que colocar em xeque, né? Então, veja bem, que é uma artimanha do Kant para fugir da linha dura lá do imperador, da saia justa que ele ficou com o imperador, num certo sentido, né? E aí, nesse sentido, é um recuo dele
frente ao próprio projeto iluminista, né, que é um projeto efetivamente de levar a luz para todo mundo, né, o que ele está dizendo aqui agora é o seguinte: não, então vamos levar a luz para quem estuda, pelo menos, né, para quem está dentro da universidade, né, e deixa o povo realmente ser guiado pela igreja, porque o povo é imbecil, né? Ele está fazendo uma concessão a essa ideia, que é a ideia que eu estou batendo desde o início da disciplina, que é o pensamento das teorias administrativas, né? Quer dizer, o povo é imbecil, não dá para convencer esses caras a agirem direito, então é melhor ter a igreja por trás lá, mandando, fazendo, acontecendo, para que eles ajam direito, tá? E vejam bem que dentro da própria universidade vão surgir pensadores, então, que vão defender esse tipo de postura, de que apesar da racionalidade ter chegado num lugar bastante interessante, desenvolvido com o iluminismo, que nosso saber tenha evoluído demais, existe um limite para isso, e o limite é que o povo nunca vai ser um intelectual. Né? Por isso que tem aquela crítica que eu fiz lá na aula anterior, desde Platão existe essa perspectiva elitista, no certo sentido, do saber universitário, né? De que o saber não é para todo mundo, não, entendeu? É isso mesmo, tem uma minoria aqui que tem direito a estudar e que um monte de gente aí, é melhor a gente efetivamente ter uma mídia que mande lavar a mão, porque senão vai todo mundo morrer né, de gripe aí, porque não vai saber o que fazer, tá? Então veja que volta a existir uma tensão entre essas forças, né, administrativa e a força crítica, né, que se polariza nesse momento, tá? Eu vou avançar um pouquinho mais, mas o Matheus está querendo fazer alguma intervenção aí, eu vou abrir um espaço para ele até para respirar um pouquinho aqui, tá bom? Vai lá, Matheus. Ei, Bonete, tudo bom? Boa noite. Desculpa o atraso para a aula, Que mas é isso? eu estava prestando atenção na sua fala em relação a essa questão do elitismo acadêmico, né, em relação da questão de privilégios que a gente tem, e eu fico imaginando muito isso até a nível nacional mesmo, sobre algumas discussões que a academia tem tido ao longo de alguns anos e até ao longo de alguns momentos, que tem tomado o centro dos debates até sobre democracia, sobre movimentos sociais, e isso me faz ver ainda o quanto o Brasil é um Brasil totalmente desigual e elitista, né? O quanto essa desigualdade social e com essa pandemia a gente viu isso de forma muito escancarada, o quanto muitas pessoas ainda estão fora e destituídas desse processo de democratização da informação. Por que eu estou dizendo isso? Segundo dados do IBGE, até 2019, só para a gente ter uma ideia, quase 60 milhões de pessoas não tinham acesso à internet, né, no Brasil. Então a gente vê aí que é um dado extremamente assustador. A gente está falando de milhões de pessoas. Não é, até mesmo se fosse 1.000, já seria assustador num país com extensão territorial tão grande quanto o Brasil. Você está falando nessa questão do Kant, né, e principalmente essa questão dessa superação do embate entre a teoria administrativa e entre a teoria crítica. E eu me lembro muito da teoria crítica, até mesmo criticando, até foi um pouco redundante, até julgando, não sei se eu posso dizer, a formação da cultura feita pela massa, né? A gente vê também a questão da indústria cultural, por exemplo, né, o quanto eles criticavam muito a questão da reprodução da arte, né, tal próprio Walter Benjamin, o quanto eles criticavam essa forma de democratização da informação que depois é defendida, por exemplo, pelos estudos culturais britânicos. Só um exemplo de debate que tem crescido muito na internet de uns tempos para cá, e aí que eu vi mesmo o quanto a academia é cada vez mais elitista, muitas vezes uma academia branca de classe média, porque muitos dos autores que a gente estuda são autores europeus, com visão europeia, e pouco se fala sobre autores negros, sobre outros autores não brancos, sobre os autores latinos. A gente tem Jesus Martim Barbeiro, a gente tem outras pessoas na teoria latino-americana, mas enfim, não é isso que eu queria falar, só para resumir a minha fala. Em um debate que tem tido até mesmo dentro da própria comunidade LGBTQIA+, a respeito da questão da linguagem neutra e dos pronomes neutros. Tem muito se falado sobre o to, disso sobre o elo, sobre o delo, né, sobre esses pronomes para esses corpos que não se identificam com o masculino e com o feminino. Eu falo isso porque eu sou um exemplo de pessoa que não me identifica nem com o masculino nem com o feminino na questão de sexualidade e identidade de gênero. E eu vejo muito esse debate relacionado a isso, quando muitas pessoas ainda estão fora desse debate, e até mesmo pessoas dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Por isso que eu falo muito que os debates da academia, que os nossos debates têm que ser cada vez mais democráticos e ampliados para outras pessoas, porque não adianta nada a gente fazer uma comunicação, e principalmente uma comunicação voltada às massas, voltada a uma elite, sabendo que a gente sabe, sabendo que a comunicação é feita muitas vezes pela comunicação de massa e ela é feita por um certo público, sabe? A gente tem, por exemplo,
a periferia fazendo conhecimento, a gente tem outros grupos marginalizados fazendo e produzindo conteúdo e conhecimento, e muitas vezes a gente não dá valor a isso, a academia não dá valor a essas discussões. Então, desculpa fazer essa intervenção, mas eu queria muito falar sobre isso, o quanto os nossos debates, muitas vezes, eles são fechados a um certo grupo, e muitas pessoas não são contempladas a isso, né? Então, a gente vê muito isso com a teoria crítica, esse debate muito voltado a uma certa academia, a certa discussão das artes, da política e da cultura, e quanto outros grupos eram marginalizados em relação a essas discussões, e toda vez que eles iam fazer uma produção em relação a isso, é uma produção que não era valorizada. Só vinha a ser valorizada depois com os estudos culturais, quando a gente vê quando a massa começa a realmente produzir conteúdo e é valorizado pelos autores, enfim. O Thomson, por exemplo, o Stuart Hall, enfim. Era essa a contribuição que eu queria fazer. Não, bacana, excelente contribuição. Você está mexendo no cerne das questões aqui da disciplina, que são exatamente isso, né? E a gente vai ver agora, com o próximo passo que a gente vai dar, quer dizer, como isso ganha uma complexidade maior, porque no fundo é aquilo que eu já falei para vocês, quer dizer, o Foucault, ele faz uma leitura do Kant, né, onde ele coloca, né, o Kant nessa tradição crítica e tal, e aí o que eu estou dizendo hoje para vocês é o seguinte, bom, isso aí vai até a página 18, né, aí a gente vira para a página 19 e aparece um Kant que teve que fazer uma série de concessões. É lógico que, quer dizer, ninguém está condenando o cara, porque imagina estar na pele do Kant com 80 anos de idade e levar o puxão de orelha do imperador, que é um cara que tinha poder de vida e morte nas terras dele, né? Então imagina a barra, que não deve ter sido também para o Kant, né? Mas evidentemente é um recuo muito nítido da teoria dele, e que não desdiz, digamos assim, aquilo que ele tinha falado no texto do Rolf Claron, né? Então eu chamo a atenção justamente para isso, quer dizer, que apesar do Foucault estar dizendo, olha, o Kant é um cara que colocou a filosofia para interagir com o mundo concreto das pessoas e tal, não sei o quê, eu estou chamando a atenção que o próprio Kant vai ter que ou recuar, se ele fez isso efetivamente, ou talvez a leitura do Foucault seja sobre interpretação, assim, né? Talvez isso realmente não estivesse tão aberto assim, no Kant, do jeito que o Foucault problematiza, mas a questão é exatamente essa. Por quê? Porque o próximo autor que a gente vai ver, que é o Hegel, ele é o cara que ele aí realmente ele arrebenta. Aí já não tem mais essa coisa do recuo, né? Por quê? Porque justamente quem polemizou em torno desse recuo, quer dizer, num certo sentido, foram o Kant e o Fichte, né? Que é um autor posterior ao Kant, mas que é de uma linha kantiana, que vai dar desenvolvimento ao pensamento do Kant, e que vai justamente dizer, olha, né, tudo que eu já falei na aula lá, não vou repetir muito aqui, né, só vou contextualizar, mas, enfim, que se a gente deixar a decisão do livre-arbítrio só para a racionalidade, só para o sujeito ele descobre a máxima lá do imperativo categórico, que ninguém deve matar ninguém, mas ele olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, ele está com raiva do cara que está na frente dele, ele vai lá e mata. Né? E ele acha que ele vai se safar disso, ou seja, você deixa todo o poder do agir ético na mão de um sujeito que pode agir eticamente ou pode não agir. Né? E quando percebe-se essa fragilidade do modelo ético do Kant, né, aí vem o Fichte e fala assim, não, a gente precisa da igreja, então, para que as pessoas realmente tentem se comportar melhor. Né? Eu não vou nem colocar em discussão aqui se a igreja cumpriria esse papel. A gente está falando do século XVIII, tá? Mas, enfim, o Fichte acha que sim, né? Que as pessoas que têm a fé, elas agiriam de uma maneira diferenciada, assim como alguém que vai num culto evangélico, aí, cristão qualquer e tal, na hora de tomar hóstia lá e tal, o cara acha que ele pode deixar a carteira dele lá no banco da igreja, né? E andar alguns metros para frente lá, olhando para frente, e comungar e voltar para o banco dele, e quando ele voltar a carteira dele vai estar lá ainda, né? Quer dizer, eu já vi isso em culto, assim, quer dizer, essa coisa do pessoa acreditar que realmente as pessoas que estão ali, ninguém vai passar a mão na carteira dele, apesar dele estar longe, tal, quer dizer, é uma sensação, né? Que não se sabe até que ponto isso é verdadeiro ou não, mas é a sensação de que quem compactua com uma religião acha que ali, pelo menos, né, tem um nível mínimo
mínimo, digamos assim, de decência de comportamento e tal. Por quê? Porque as pessoas ali, teoricamente, acham que tem um Deus olhando, fiscalizando, e, porra, se você roubar uma carteira dentro da igreja, provavelmente você vai para o sexto círculo do inferno, né? Então é esse tipo de coisa que está esse debate entre o Fichte e o Kant, né? E aí o Hegel vira e fala assim, pô, peraí, eu vou colocar isso em outros termos. Tá? Eu vou colocar isso em outros termos, né? Que é justamente o que eu faço na aula dessa semana, apresentar o pensamento do Hegel a respeito do que seriam esses outros termos, né? Mas que, como é um pensamento complexo, eu vou dar uma reforçada aqui hoje um pouco, né? Para falar um pouco mais a respeito justamente do pensamento do Hegel, né? O que o Hegel basicamente ele vai perceber, né? Ele vai perceber o seguinte, olha, nesse nível da individualidade, aonde o Kant e o Fichte estão debatendo, quer dizer, de um sujeito lá que pode andar para a esquerda, pode andar para a direita, pode matar ou pode não matar, né? Nesse nível, quer dizer, digamos assim, o Hegel vai achar que esse nível é um certo nível, mas que não é um nível aonde a questão ética ela está problematizada de maneira definitiva. Tá? Ele vai dizer que esse nível do debate ético é justamente um nível que ele vai chamar de eticidade. Tá? Ele vai chamar de eticidade. Eticidade é o quê? É esse debate interior que eu posso ter dentro de mim, comigo mesmo, dizendo assim, porra, a carteira está dando bobeira. Aí, por outro lado, vem eu mesmo falo para mim mesmo, né? Não, mas, pô, você não vai roubar uma carteira, né? Aí vem outro cara do outro lado, eu mesmo, para mim mesmo, e falo assim, pô, mas você tá precisando de uma grana, cara, você tá numa situação difícil. Quer dizer, tem todo um debate intelectual dentro da minha cabeça, de eu comigo mesmo, e de repente eu tomo uma atitude. Pois bem, quando eu tomo a atitude, seja ela pegar a carteira ou não pegar a carteira, aí o Hegel vai dizer o seguinte, peraí, agora mudou de figura. Agora não é mais a mesma coisa. Tá? Por que não é mais a mesma coisa? Porque agora eu agi. E quando eu ajo, aí já não é mais uma liberdade de debate interno, onde eu estou me digladiando lá com forças que dizem faz, outros que dizem não faz. Não, agora eu fiz. Quer dizer, agora mudou de qualidade a discussão ética. Entendeu? Uma coisa é o sujeito ficar pensando lá, porra, mato a pessoa, não mato, mato, não mato, não é ficar num debate interno. Né? Outra coisa é ele pegar o revólver e dar um tiro. Houve uma mudança qualitativa para o Hegel a partir do momento que a pessoa age. Então ela não está mais nesse nível de que o Hegel é muito sacana assim, de vez em quando, né? Ele vai chamar que isso é conversa de garoto de colégio, assim, né? Esse debate entre o Kant e o Fichte, ele vai dizer, olha, chega uma hora que a gente cansa desse debate. É muito chato ficar ouvindo todos os argumentos do Hegel a favor do Kant a favor da razão e do Fichte a favor da religião. Isso acaba chegando num lugar que é muito chato. Ninguém aguenta mais esse debate colegial, né? E aí, vamos colocar isso então no outro nível, que é o nível que o Hegel sugere que a gente coloque, que é o seguinte, bom, quando a pessoa agiu, aí aconteceu alguma coisa no mundo. Aí já não é mais esse debate. Aí já é um outro debate. Tanto é que o Hegel vai criar uma nova palavra, né, que é moralidade, para distinguir moralidade, que é a partir do momento que eu ajo, de eticidade, que é enquanto eu estou nessa lenga-lenga aí de ficar debatendo e vendo o que está me levando para cá, me levando para lá. Tá? Não, quando eu agi, aí eu já entrei nesse outro nível da moralidade, que é o nível da concretude do real. Da concretude do real. E nesse nível a coisa já não é mais a mesma. Tá? Já não é mais a mesma, por quê? Porque nesse nível não tem voltar atrás. Né? Ah, como assim, Bonetti? Você está sendo muito fatalista, assim. Então o cara fez e não tem retorno. Né? Num certo sentido, não tem retorno. Qual que é o não ter retorno? Digamos que assim, eu estou numa encruzilhada e eu não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita. E aí, de repente, eu vou para a esquerda. Tá? Aí você fala assim, pô, não tem como voltar atrás? Tem. Eu volto atrás e agora eu vou para a direita. Agora, percebam que quando eu fui para a direita, eu não vou apagar da minha história o fato de eu ter ido para a esquerda.
Isso não apaga nunca mais. Porque isso está na história, isso foi um ato. Não foi um blá blá blá, eu não estava pensando se ia para a esquerda ou para a direita, eu fui. E quando eu fui, eu escrevi uma história que é alguma coisa que não volta atrás. No sentido de que não pode ser apagado. Tá? Não pode ser apagado. Então você pega hoje em dia a história da Alemanha, por exemplo, é um país maravilhoso, de direitos de gênero, de direitos sociais, de maravilha e tal, não sei o que lá. Sim, mas isso não apaga a história do nazismo. Isso não apaga a história do nazismo. A história do nazismo, ela foi escrita na história. Tá? E por mais que hoje o comportamento seja esse, aquele erro do passado faz parte dessa história do comportamento de hoje. Olha só como o Hegel coloca de uma maneira muito mais concreta o problema da eticidade. Tá? E mais ainda, o Hegel vai descobrir, e é uma coisa interessantíssima, que bem lá no fundo, a gente só sabe quem a gente é quando a gente age. Tá? Por quê? Porque o meu agir, efetivamente, é aquilo que foi escrito na história. Então, o meu agir é o que eu sou. Né? Eu posso 1000 vezes dizer que eu tenho boa intenção, que eu não faria uma coisa, que não sei o que lá, porque a minha religião não permite, não sei o que lá. Mas se eu fizer a coisa, depois que eu fiz, percebam que esse argumento todo que eu criei, com essas fantasias de que eu sou maravilhoso e tal, tudo isso cai por terra. Porque eu fiz a coisa errada. Né? Então, dissolve, digamos assim, todo aquele debate ético, né, de moralidade, por que eu tenho que agir assim, por que eu tenho que agir assado, se é por causa da religião, se é por causa da minha racionalidade, apaga tudo isso e passa a ser uma discussão a respeito do ato concreto. Eu fiz a coisa. E quando eu fiz a coisa, é o momento em que eu efetivamente vou saber quem eu sou. Tá? Então percebam que, para o Hegel, o ser humano ele tem um elemento de dramaticidade, tá? Ele tem um elemento que é um elemento trágico, tá? O termo que o Hegel usa é esse, é um elemento trágico, de só descobrir quem ele é quando ele age. Tá? E isso é muito difícil da gente aceitar, mas isso é uma verdade muito grande. A gente só se conhece quando a gente age. Até mesmo porque quando a gente age, é um momento, às vezes, que a gente se depara com uma série de verdades que a gente não estava percebendo. Tá? Vou tentar clarear um pouquinho mais o que é esse pensamento do Hegel. Tá? Ele está muito influenciado, ele vai usar como exemplo várias vezes do pensamento dele a tragédia grega. Por exemplo, o Édipo. Né? Vocês conhecem mais ou menos a história. Né? Quer dizer, o Édipo, o que acontece dentro desse debate que a gente está tendo agora? Né? Ele era um cara que ele olhava para ele mesmo e falava assim, poxa, eu fugi de um mau agouro lá que houve lá quando eu nasci, mas eu fugi porque eu mudei para muito longe do país dos meus pais e tal, eu saí da casa deles, então não tem erro, não tem risco de eu cumprir aquele vaticínio lá de eu matar meu pai e tal, não sei o quê. Eu sou um cara forte, eu sou um cara que me garanto e tal, não sei o que lá, e de repente ele encontra um outro cara na estrada, e ele se desentende, sai na porrada e ele mata o cara. Então percebam que no agir do Édipo, ele acha que ele está sendo completamente correto e ético. Dentro das leis de cavalaria lá da época dele, né, dos senhores lá e tal, havia uma conduta de ética, um código de ética, se a gente pode dizer assim, né, de que dois caras que se desentendem e saem na porrada lá na espada, sei lá o quê, e tal, e um mata o outro, isso é justo. É justo, desde que as condições tenham sido iguais, os dois tinham arma, os dois não sei o quê, os dois não sei o que lá. Quer dizer, quem matou agiu corretamente. Tá? E os dois têm a honra, né, de ter participado desse duelo e tal, não sei o que lá. Mesmo que morreu, morre com honra. E quem matou, mata com honra. Né? Quer dizer, agora, isso na cabeça do Édipo. Tá? Agora, percebam que quando ele agiu, tem um mundo
que justamente vai se voltar contra ele como uma ironia trágica, de que é o fato de que ele não sabe, ele não tem consciência, mas ele acaba de matar o pai dele. Tá? E quando ele age, não tem mais retorno, cara. O cara matou o pai. Entendeu? Ele é inconsciente ainda disso, porque nesse momento ainda ele não sabe, mas o que vai acontecer, né? Quer dizer, a trama toda vai ser no sentido de que qualquer hora isso vai vir à tona. Qualquer hora isso vai vir à tona. E quando vier à tona, o cara vai perceber o que ele fez. Então percebam que o agir, ele é uma coisa que você não pode nem jogar nas costas de quem age toda a dimensão do ato. A dimensão do ato, ela foge do controle do ator. Né? Muitas vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês dentro disso que o Matheus falou agora há pouco, que eu achei muito pertinente. Né? Vocês têm um espaço elitista da universidade aqui interno, né? Do debate acadêmico nosso, onde a gente conversa de liberdade de gênero, a gente conversa da garantia das escolhas e da defesa das opções e tudo mais, né? A gente tem um debate desse, e aí de repente uma pessoa, né, sai na rua travestida lá, né? E o que acontece com esse cara que sai na rua travestido? Ele está indo que não é Édipo, inconsciente talvez de para onde que ele está indo, e muitas vezes ele está indo para o matadouro. Vai acontecer com ele o que aconteceu com o rapaz lá na Espanha. Ele vai encontrar 10 malucos lá, direitistas, reacionários e tal, e os caras vão matar ele. Então olha a dimensão do trágico. A dimensão do trágico, quer dizer, que é o fato de que o ato dele ter ido para a rua foi envolvido por essa dimensão trágica que faz com que ele seja uma vítima do próprio ato dele. Né? Ninguém é maluco, ninguém sairia na rua assim, tipo, eu quero morrer. Não. Agora, quando você sai, quando você age, você entra numa dimensão do mundo que é uma dimensão que vai além daquilo que você sabe. Você não é todo poderoso, você não é onipotente, você não sabe tudo. Né? Você não sabe o que vai acontecer na esquina. E aí o que acontece na esquina? Acontece que se manifesta a dimensão trágica do mundo. Agora, o motor da dimensão trágica foi o seu ato. Essa é que é a ironia. Né? Quer dizer, o fato de você ter agido traz à tona o que o mundo é. Quando a gente age, a gente sabe o que o mundo é. Só no momento do ato é que o mundo se manifesta como um mundo concreto, na sua mais real manifestação possível. Então o Édipo continua achando que se deu super bem lá de ter matado um outro cara lá na briga, na mão e tal, não sei o que lá, e chega no lugar, e aí ganha a rainha do lugar e vai lá e começa a dormir com ela. Né? Veja que para ele é o suprassumo da realização do comportamento ético. Entendeu? Ele matou um cara na porrada numa época de cavaleiros, lá onde havia esse código, que isso era uma coisa vista como positiva, se morrer com honra, ou matar com honra, e depois ele se torna todo poderoso por desposar uma rainha lá, linda, maravilhosa e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E age, e dorme com a rainha. Pois bem, o que ele está fazendo ali? Né? Ele está justamente confirmando a dimensão trágica do vaticínio lá que havia sido proferido contra ele no momento do nascimento. Agora ele não sabe. Então percebam que por trás dessa nova perspectiva que o Hegel coloca, né, por um lado, ele está, digamos assim, ele está colocando o ego racionalista, cartesiano e kantiano, ele está colocando esse ego num lugar muito mais modesto. Né? Quem concordar com essa visão do Hegel vai dizer que ele está colocando a razão no lugar dela, né? Que é um lugar extremamente limitado, é um lugar completamente pequenininho, entendeu? Você vai dizer que a razão é uma coisa maravilhosa e tal, não sei o que, pô, surge uma gripezinha aí que ninguém conhece, que a razão, a ciência não conseguiu distinguir, o que acontece? Morre 5 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Quer dizer, olha a pequenez da razão. Né? Apesar dela o tempo inteiro estar se arrogando aí de que ela é maravilhosa e tal, não sei o quê. Então olha o tamanho da razão.
A razão não consegue resolver uma gripe. Né? Quer dizer, olha o tamanico da gente dentro da grandiosidade do mundo. Né? Então, essa dimensão trágica que o Hegel está resgatando para o homem, colocando ele num lugar muito mais modesto, e ao mesmo tempo que ele abre esse espaço para o homem para um lugar muito mais modesto, quer dizer, ele consegue equacionar o problema da moralidade de uma forma diferente, e ele consegue, ao mesmo tempo também, abrir um espaço para aquilo que futuramente, né, em pensamentos posteriores a ele, vão ser tratados como inconsciente, né? Tanto é que Freud é um cara que vai ter uma influência desse pensamento trágico hegeliano muito nítida, quando ele fala que a gente não se conhece inteiro, entendeu? Que essa história de que eu tenho absoluto controle daquilo que eu sou, essa é uma história para boi da carochinha, entendeu? Se soubesse exatamente quem que cada um é, o Édipo não tinha matado o pai nem dormido com a mãe, tá? Então é isso, a gente vira e mexe, faz coisas, a gente age, todo o ato que a gente realiza no mundo, no fundo, ele faz parte de uma coletividade que vai trazer repercussão para todo mundo. Né? Todos nós estamos imersos, né, de Hegel, numa espécie de éter envolvente, né, que faz com que cada ato meu atinja vocês e cada ato de vocês me atinja também. A gente vive em sociedade. Tá? E aquilo do meu ato que atinge vocês, eu não sei como atinge. Eu não sei o tipo de impacto que meus atos podem ter na vida de cada um de vocês. Né? Tem uma grande parcela do que eu faço que é inconsciente. Tem uma grande parcela do que eu faço que eu não vou saber nunca. Né? E que a gente tem que conviver com esse fato trágico, né, das nossas limitações, daquilo que a gente é capaz de saber, daquilo que a gente não é capaz de fazer, agora sabendo que cada ato abre a porta para essa dimensão trágica. Tá? Então, percebam, né, que o Hegel está colocando de uma outra maneira o problema da tomada de consciência. Tá? A tomada de consciência para o Hegel, ele é muito mais você sair de uma alienação. Esse termo é o termo que o Marx, né, vai fazer a festa com esse termo, né? Mas, no fundo, né, a tomada de consciência é você, por intermédio do seu ato, você tomar consciência de uma coisa da qual você era alienado, da qual você não sabia. Então, quando, por exemplo, uma pessoa desce lá nas manifestações lá que tiveram contra o governo lá em Pernambuco, né? O cara desce do ônibus e começa a andar junto, mais ou menos, com a manifestação, mas ele não estava envolvido com aquilo, entendeu? Ele desceu do ônibus, e aí coincidiu que estava passando um grupo de gente da manifestação lá, e ele foi junto lá, e entrou no grupo e tal, e andou 2 quarteirões junto. Cara, o que aconteceu? A PM virou e enfiou um tiro de borracha no olho dele, e ele perdeu a vista. Tá? É isso. Esse cara, é lógico, ele não fazia a menor ideia de que, pelo fato de ele descer do ônibus e andar do lado de manifestante, ele estava sujeito a levar um tiro no olho e perder a visão para o resto da vida. Tá? Então é isso que o Hegel está chamando a atenção. Quer dizer, o que esse cara era? No fundo, existe uma dimensão trágica, e você pode entender isso como foi uma tragédia, uma ironia do destino, alguma coisa assim, mas, por outro lado, você pode entender isso da seguinte maneira: pô, esse cara, ele era alienado. Ele não sabia que a polícia dá tiro em manifestante, ele não sabia que a polícia prende aluno, prende universitário, dá porrada de cacetete, né? Quer dizer, é isso, né? E assim, no fundo, quer dizer, dentro dessa perspectiva crítica, qual que vai ser, então, o papel de um jornalismo crítico? Né? O papel do jornalismo crítico vai ser abrir os olhos das pessoas que estão alienadas pra caramba. Entendeu? As pessoas estão completamente alienadas. Tá? Só que existe um jornalismo que diz que está abrindo os olhos das pessoas, né? Como, né? Fazendo matéria do Big Brother, fazendo matéria da VTube, fazendo matéria de não sei o que lá. Que no fundo são matérias que não estão abrindo o olho de ninguém.
Muito pelo contrário, estão jogando pode pirim-pim-pim, sei lá do que, no olho de todo mundo, para que as pessoas achem que as coisas são uma maravilha, né? Então, como é que surge um jornalismo que acha que a tese, né, de impressão de voto no papel é uma tese que merece debate, que é uma opinião possível de sustentação de argumentos, né? Eu já estou aqui pensando o seguinte, bom, como que o cara lá que defende isso, como que ele quer melar as eleições por intermédio disso? Então eu já estou pensando em algumas maneiras aqui, pô, o cara vai lá, né, e vota no Lula, vai outro e vota no Lula, vai outro e vota no Lula, aí o Lula ganha. Aí esses caras que eram tudo pau mandado lá, que receberam o dinheiro do outro candidato, vão pra mídia e falam, pô, eu votei no cara e meu voto virou do Lula. Então tem manipulação na urna. Ah, como é que você prova isso? Não, pega meu voto impresso aí. E aí o TSE vai ter que imprimir o voto do cara lá vai estar no Lula, e ele vai falar assim, porra, roubaram a eleição. Olha aí que bela maneira de ganhar uma eleição, né? Você planta lá 5 mil cara lá com dinheiro no bolso lá para votar no outro candidato, o outro candidato vota, ganha, aí você chama 5 mil para ir para a rua, para ir para a imprensa, para ir para todo lugar para denunciar que eles votaram no candidato diferente. Né? E aí como é que você vai provar que o cara não votou no candidato diferente? Quer dizer, o ônus da prova se volta contra o TSE. Né? Porque as pessoas estão dizendo que votaram no candidato A, como é que o voto dele está registrado B? Ou seja, tem 1 milhão de maneiras de você fazer falcatrua com esse negócio de impressão de papel de voto, né? E ninguém está dizendo isso. O jornalismo, ele é imbecil, entendeu? O jornalismo contemporâneo, ele não consegue abrir os olhos de ninguém. Ele não para pensar, pô, por que o cara está fazendo isso? Por que ele está querendo colocar voto no... Ninguém para pensar nisso. Eu espero que vocês futuramente aí parem para pensar nisso, entendeu? É por isso que eu invisto tanta energia aqui em trazer teoria crítica, em tentar abrir o olho de alguém aqui, porque é isso, quer dizer, não dá para fazer um jornalismo que ele faz muito bem lá, cobrir a pauta, dar a matéria e tal, não sei o que lá, e acabou, pronto. Essa matéria cumpriu lá os 4 valores notícia, estou feliz, porque eu trouxe um assunto de importância substantiva, que eu tinha disponibilidade de material, que o público estava afim, e que na concorrência eu passei a perna em todo mundo, pô, ó que jornalista bem que eu sou. Eu viro para um jornalista administrativo desse e falo assim, pô, tu é frouxo, rapaz, tu não tá abrindo o olho de ninguém. Não consegue fazer uma matéria que abra o olho de ninguém para nada do que está acontecendo. Né? Por quê? Porque as coisas estão aí. Né? As coisas estão aí. Eu tenho preguiça de fazer jornalismo, mas enfim, as coisas estão todas aí para todo mundo ver. Quem quiser ver é só abrir os olhos e enxergar. Né? Quer dizer, porque as coisas são tão assim, está tão acostumado, né, com a mediocridade, né, que todo mundo patina aí de passar a perna nos outros. Os caras acabaram de levar uma invertida lá na CPI agora, que plantaram um cara lá achando que ia passar de voo de brigadeiro lá, ia fazer a festa lá, melando, jogando um monte de mentira lá e tal, não sei o quê, e eles esqueceram que se eles são malacos, né, os caras da CPI são mais malacos ainda, né? Tá todo mundo ali é tudo profissional, não tem um que deixa escapar, né? Então pegaram o cara com a boca na botija lá, eu achei muito bom, entendeu? Mas é isso, quer dizer, o jornalismo foi incapaz, né? Diante da reunião da CPI, ele foi incapaz de levantar qualquer coisa. Né? O jornalismo ele está preguiçoso e está covarde, quer dizer, o jornalismo está igual, né, Matheus? Está melhor que Big Brother, está uma maravilha, mas enfim, tem um monte de coisa interessante que está vindo à tona ali, essas brigas de gangue, né, porque ali é briga de gangue, né, do lado e do outro ali, só tem bandido ali, todos eles, né, aquela conversa lá do cara que veio com um áudio, né, um áudio lá que não tem pé nem cabeça, e colocou o áudio, né? Aí fica parecendo o quê? Né? Fica parecendo que o cara é um imbecil, né? Até porque ele tem uma cara toda esquisita, né? Mas enfim, fica parecendo que ele é um bobão que acha que deu uma de malandro e que colocou um áudio lá que no fundo não incrimina de jeito nenhum o deputado, né?
Não é isso que fica aparecendo? Pois bem, aquilo ali, só um minutinho, Matheus, já te passo a palavra. Aquilo ali, olha só, eu tenho certeza, cara, aquilo foi um recado pro cara. O recado é o seguinte: nós temos os teus áudios. Você quer que os teus áudios venham à tona? Né? Por quê? Porque o cara tinha falado que o irmão dele gravou a conversa com o Bolsonaro. Ele já deu a pista. Né? Ele já deu a pista. Agora, imaginem a quantidade de cobras e lagartos que não tem nessa gravação. Tá? Imagina a quantidade de cobras e lagartos. Vai ser bem pior que a história da JBS. Lá, bem pior. Né? Até porque o outro lá acha que só ele que é esperto no planeta. Mas, enfim, vai ser muito pior. Então, um grupo lá tá com aquilo, né, piscando lá de soltar essa gravação aí, que o cara provavelmente tem mesmo. O que eles fizeram? Eles mandaram um recado pro irmão, que é o cara, que é o cabeça lá da dupla lá, mandaram um recado pro cara: ó, a gente tem as tuas gravações aqui, cara. Se você jogar as gravações daí, a gente joga as gravações daqui também. Tá? Vocês são muito novinhos, vocês não acompanharam, mas na eleição que o Lula perdeu para o Fernando Collor, teve um debate da Globo, num momento decisivo, assim, de reta final da campanha, né? Onde o Collor apareceu com uma pastinha vermelha, tá? E ele mostrava a pastinha vermelha para o Lula e falou que ele ia abrir aquela pastinha vermelha. E ele ficou o debate inteiro ameaçando de abrir aquela pastinha vermelha. Tá? E na época ficou maior alvoroço. O que será que tinha? Por quê? Porque o Lula balançou. O Lula balançou, ele deu uma retraída, né? Acabou levando umas bordoadas lá. O Lula é muito bom de debate, né? Ele acabou levando umas bordoadas do Collor, que quem conhece o Lula fala assim: pô, como é que o cara tá apoiando desse jeito no debate? Né? Ninguém estava entendendo, mas o entendimento veio posteriormente, né? Porque aquilo era uma ameaça. A ameaça ali que existia no fundo era o seguinte: o Lula tinha uma filha fora do casamento, que era uma coisa que a Maria Letícia não sabia e tal, e que ia dar problema para ele. Problema de relacionamento pessoal com a mulher. Né? E o que tinha dentro daquela pastinha eram as provas da filha do Lula. Né? Quer dizer, então olha onde que chega esse jogo. Né? Olha como que esses caras jogam baixo. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, quer dizer, a gente se pergunta: cadê os jornalistas? Diga lá, Matheus. Bom, Net, minha contribuição vai ser bem rápida em relação a isso. Eu ouvi você falando a questão da CPI, né? A gente sabe que a CPI está tomando proporções cada vez mais assustadoras, né, do que a gente viu que está acontecendo com o Brasil nesse período pandêmico, né, o quanto a falta de vacinas, a falta de investimento, né, e a falta desse governo, desse compromisso, desse desgoverno com a saúde pública, e a atuação política de forma geral. Um momento que eu vi que o jornalismo ele teve uma atuação muito forte em relação a isso foi em 2019, quando teve a questão da Vaza Jato, né, que o Glenn Greenwald ele publicou os áudios do Telegram, enfim, fez toda aquela matéria investigativa que o Intercept Brasil fez em junho de 2019. Então aí que eu vi uma atuação muito forte desse jornalismo, principalmente em revelar principalmente por parte do jornalismo investigativo, em revelar certas coisas que estavam escondidas. Né? Então, assim, o papel desse jornalismo investigativo não é um papel de denuncismo, mas um papel realmente de denúncia, de compromisso com a transformação social. E eu até indico para o pessoal, quem não assistiu o Roda Viva do Glenn Greenwald, ele falando sobre isso, né, falando sobre todo o processo de atuação dele, de descoberta, de apuração do tema. Ele fala uma coisa muito interessante, que eles publicaram 3 matérias muito densas. Eu cheguei a ler algumas delas, porque as matérias no The Intercept Brasil são muito densas, assim, exige um pouco de paciência e força de vontade para ler, mas ele falando que durante todo esse processo de atuação, ele nunca descartou as críticas em relação ao PT e aos partidos de esquerda, os partidos progressistas de uma maneira geral. Né? Ele sempre foi muito partidário na apuração e na checagem que ele fazia dos fatos, ao mesmo tempo que ele sabia que tinha uma certa atuação parcial do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol no resultado do Lula, né? Na sentença do Lula. Então, você pode ver aí que, de alguma forma, ele tentou ter uma imparcialidade em relação ao tema,
não esquecendo, obviamente, de mostrar o que ele tinha que mostrar com o tema, né, o objetivo de demonstrar o ataque à democracia e o ataque à parcialidade, enfim, até mesmo a questão do Estado Democrático de Direito, que teve a atuação do Sérgio Moro, que foi uma atuação, assim, que deixou a desejar, né, porque as pessoas endeusavam tanto o Sérgio Moro. Eu lembro que até a Veja, estendia o pano para ele, estendia o tapete vermelho para ele passar, pela atuação dele, enfim, com essa visão um pouco mais de direita, uma visão mais conservadora, e pouco tempo depois a Veja já fez uma capa falando assim, desmoronando, né, o quanto essa figura política é uma figura passível de crítica, e o quanto mais uma vez a gente está falando aqui a questão do ego, a questão do que o Hegel fala dessa questão da atuação, enfim, da questão da tragédia. Eu vejo muito nisso, né, durante todo esse episódio do The Intercept Brasil, da construção da figura do Moro que teve antes disso, né, com a questão da Lava Jato, o quanto essa figura política ela vem caindo aos poucos, enfim, vai mostrando para a população que a atuação dele não era tão imparcial assim. É isso. Não, bacana, acho que você foi num ponto bem, bem importante aí, é isso mesmo, quer dizer, agora percebam que isso é a escritura da história, né? Por que o Hegel ele tem essa visão das coisas, né? Ele é mais novo do que o Kant, né? Ele nasceu em 1770, 1770 o Kant já estava publicando as críticas dele, tudo, ele é bastante mais novo. Então, a influência da Revolução Francesa no Kant, ela foi relativamente moderada. Mas, na geração do Hegel, essa influência foi muito forte. Quer dizer, ele tinha 19 anos quando estourou a Revolução Francesa. Imagina, a idade de vários de vocês aí, 19 anos, e, os caras cortando a cabeça de rei e rainha lá na França, lá vocês ficarem sabendo disso, o que está acontecendo. Então, o impacto disso na vida desses autores desse período foi muito mais forte, tá? E quando então o Hegel leva para a história essa dimensão da concretude, exatamente por isso, né? Enquanto eu estava lá bate-boca lá do Kant com o Fichte no boteco lá discutindo se que era Deus que tinha que mandar, ou se era a razão e tal, não sei o que lá, de repente o Hegel vira para o outro lado e olha o Napoleão entrando a cavalo em Iena, entendeu? Com o seu exército, né? Eles derrotaram os alemães e tomaram a cidade onde o Hegel morava, né? Então ele está vendo a história se realizando ali como um sujeito físico, que é Napoleão, que está entrando na rua do boteco dele, né? E aí o que acontece? Quer dizer, para esse cara, então, a dimensão do que vai ser a história vai ganhar uma importância inédita na história do pensamento, na história da filosofia. Para o Hegel, quer dizer, o momento então em que as coisas efetivamente acontecem no mundo é o momento em que as coisas vão parar nas páginas da história. São as ações que as pessoas fazem, né? Onde ele olha para Napoleão e fala assim, eu vi o espírito do mundo entrando em Iena. Né? Eu vi o espírito do iluminismo, da modernidade, entrando na minha cidade, assim, arrebentando com os poderes do Império Alemão. Né? Então imagina a força que tem um negócio desse. Agora, essa teoria, então, que tem essa potência de colocar as ideias no lugar com uma concretude inédita, tá? Porque é uma coisa violentíssima. O conto, né? O Hegel vem encarnar o pensamento no momento histórico. É um negócio impressionante, né? Como ele vai encarnar o pensamento no momento histórico, isso vai ser tão violento que a partir do que o Hegel faz, quer dizer, só poderiam vir os desdobramentos que evidentemente vão vir a partir desse pensamento, né? De descobrir então que qualquer teoria, qualquer pensamento é um pensamento que está resultando em ações concretas no mundo. Então, se alguém é formado por uma teoria jornalística, administrativa, para trabalhar na Globo e para manter as pessoas que nem gado aí, respondendo a berrante, né? Ele vai cumprir esse papel na real. Vai cumprir esse papel na real. E não adianta, então, a Globo agora virar de esquerda e descer o pau no governo e tal. Por quê? Porque a Globo não vai apagar a história dela. Também constituída de atos reais, de uma emissora que colaborou com o golpe de 64, de uma emissora que foi
construída com base em falcatrua de financiamento de grupo Time Life dos Estados Unidos, com apoio do regime militar, né? Não vai apagar nada disso. A Globo, que quando a campanha das diretas pedia eleição direta para presidente em 84, a Globo não dava um segundo de matéria tratando do assunto. Quer dizer, eles não vão apagar essa história, porque a história é aquilo que não se apaga, é aquilo que fica, né? É a pegada que marca, o cara pisou aqui, entendeu? Então os alemães, até o final dos tempos, vão carregar o nazismo na sua história, e a gente vai carregar a escravidão na nossa história, a gente vai carregar os grupos de extermínio, a milícia, né? A gente vai carregar o cara lá que morreu com 38 tiros na cara, a gente vai carregar tudo isso. Isso é a nossa história, que cada dia a gente está fazendo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para essa realidade concreta e falar assim, aonde que isso está completamente equivocado? Entendeu? E o jornalista tem que fazer isso, mas não faz. Você falou de abrir os olhos de jornalismo investigativo. Tem coisa que não precisa jornalismo investigativo. Entendeu? Uma lei que nem essa aí, que não pode processar o presidente da República. Como é que pode um negócio desse? Que já beneficiou quantas quadrilhas que já não se beneficiaram dessa história, né? Que conseguiram desmantelar acusações, que conseguiram jogar para baixo do tapete de um monte de coisa. Quer dizer, uma lei dessa, qualquer hora tem que ter uma movimentação que acabe essa lei. Não pode ter uma lei que diz que se o presidente da República estuprou 150 pacientes lá antes de virar presidente da República, a hora que ele virou presidente da República, ele não pode ser processado. Imagina, o Abdel Maci, esses caras tudo vão querer ser presidente da República, né? Porque, olha que maravilha. Entendeu? João de Deus, aí vai querer ser presidente da República. Por quê? Porque se ele for presidente da República, os 4 ou 8 anos lá que ele foi presidente, ele não pode ser preso, ele não pode ser condenado, né? O sonho de todo traficante, então, vai passar a ser presidente da República. Como é que pode ter um país que tem uma lei assim? Quer dizer, ninguém para pensar nisso. Os caras só ficam pensando em desmantelar ensino público, cortar a verba de universidade, distribuir verba social para capitalizar voto para a eleição do ano que vem. É só isso, né? E cadê a imprensa mostrando essas coisas? Tá tudo na cara de todo mundo, só que ninguém consegue ver. O grande problema é esse, Matheus. Ninguém consegue ver, as pessoas não conseguem abrir o olho. Né? Um pouco nesse ambiente elitista da universidade, então a gente consegue abrir um pouquinho mais, entendeu? Mas mesmo assim, né? Quer dizer, não pode ser isso. Quer dizer, tem que ser uma abertura de olhos ampla, geral e restrita, né? E isso, enfim, vai ser evidentemente o papel do jornalista, mas também é o nosso papel, de cada um de nós, de ter um papel enfim, de debate, pelo menos, com pessoas da nossa família, com pessoas do nosso bairro, pessoas da nossa rua, pessoas do nosso ônibus, entendeu? É uma movimentação, justamente que é uma movimentação formiguinha. Por quê? Porque enquanto você não abrir os olhos de todo mundo, né, é aquilo lá que o Platão já dizia, infelizmente. Quer dizer, a maioria é o pior pensamento. A maioria sempre é o pior pensamento. E o pior pensamento resulta em realidades inacreditáveis. Inacreditáveis. Imagina uma reeleição ano que vem. Entendeu? A gente nem consegue imaginar, né? Mas será que eu não estou imaginando porque eu estou inconsciente? Porque eu não estou de olho fechado? Né? Será que eu não estou vislumbrando minimamente essa história porque eu não estou de olho fechado? E aí a hora que vier lá o resultado, vai cair a ficha, e eu vou levar um tombo, e vou falar assim, isso é coisa da pior ironia do destino. Não é nem ironia divina, isso é ironia de um gênio maligno, diria o Descartes, né? Mas que são coisas possíveis, já te passo a palavra, Guilherme, são coisas possíveis, né? Eu coloquei para vocês hoje lá no site, uma notícia triste que eu tive hoje, da morte de um padre jesuíta, que se dedica a uma causa igualitária lá na Índia há muitos anos, né? E que foi um cara que conheceu Dom Helder Câmara aqui no Brasil, ficou maravilhado com o trabalho de Dom Helder lá em Recife, Olinda,
que era um trabalho de inclusão social, né, naquela miséria que era o Nordeste lá dos anos 70, anos 80, né, ele fazia um trabalho maravilhoso de inclusão social, com base numa teologia da libertação, sendo padre católico e tudo mais, fazia uma teologia da libertação, e que até por isso foi censurado, foi uma série de restrições e tudo mais, mas esse cara que era orientado por ele lá, foi preso ano passado com base numa acusação de ser comunista, né? Porque comunista é uma acusação fácil de fazer, fulano é comunista, entendeu? Aí pronto, acabou com a vida do cara, né? E aí enfiaram ele numa cadeia e o cara morreu. Né? Então, veja bem que não é também um patrimônio exclusivo nosso. Né? O mundo tem dessas mazelas para tudo quanto é lado. Né? Agora, o projeto que mais ou menos o Kant e Foucault estão falando, e que agora eu estou trazendo o Hegel para vocês também como elemento para pensar, é o seguinte: precisa mudar o mundo. Então, com base nesse instrumento que o Hegel desenvolve, de mostrar que o que vale efetivamente é a ação e não papo furado, né? O Marx vai abrir toda uma frente de análise cujo objetivo é tirar da alienação uma classe social, que é o proletariado, mostrando, abrindo os olhos do proletariado com base em ciência, com base em pesquisa e tal, o que acontece com a economia dos países, né? E que vai ser justamente o primeiro desdobramento que a gente vai ver já semana que vem desse tipo de pensamento do Hegel. Agora, no fundo, o Hegel, que ele vai alimentar não só Marx, mas também os estudos culturais, de que já se falou aqui hoje, e também o estruturalismo, que vai tratar da linguagem, que é uma coisa que o Matheus também falou aqui hoje. Quer dizer, esses estudos, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando abrir os olhos das pessoas. Abrir os olhos para quê? Para aquilo do que as pessoas são inconscientes. Né? Porque isso, todo mundo está sujeito. O Édipo era um cara esperto, era um cara malandro, era um cara inteligente, era um cara brilhante. Mas está todo mundo sujeito a ser inconsciente. Por quê? Porque o mundo é muito maior do que a gente. Né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas o mundo é muito mais complicado do que a gente é capaz de entender. Né? Você não vai entender coisas do mundo daqui a 50 anos, talvez. Né? E aí o Marx justamente vai perceber a potência que tem esse pensamento do Hegel, a partir do momento em que ele encarna a teoria no mundo físico, né, no mundo concreto histórico, né, e ele vai dizer, olha só, os filósofos já explicaram o mundo, agora a gente tem que transformar. Né? Aí já é o Marx revolucionário, quer dizer, quem são os filósofos que explicaram o mundo? Os filósofos são o Hegel. É o cara que efetivamente, do ponto de vista de uma teoria que explica o mundo, ele não tem mais o que pôr ali. O cara matou a charada, matou a cobra e mostrou pau. Né? Agora, o que falta fazer? Falta a gente conversar com o vizinho, com a família, com não sei o que lá. Por quê? Porque se não mudar todo mundo, não muda nada. O problema é esse. Não adianta a gente ter aqui um grupo de 50 pessoas legais na sala de aula que todo mundo defende a opção sexual do outro, todo mundo defende a plena liberdade de gênero e tudo mais. Não adianta. Aí esse cara sai na rua, eu morro de medo de vocês, entendeu? Vocês levaram uma pancadaria na rua aí, porque eu sei qual que é da rua de Juiz de Fora. Vocês sabem melhor que eu. Né? Mas eu sei qual que é a real. Né? A real no Brasil, infelizmente, é isso. Quer dizer, é um povo violento, é um povo que não respeita a diversidade. Né? E é isso que a gente precisa, cada um dar a sua contribuição para transformar, porque senão ninguém aguenta. Tá bom? Guilherme, pode falar, desculpa a demora aí. Isso, professor. É tipo jornalismo